Boa noite a todos. Este é o trabalho de apresentação da vida, obras e conceitos de Zygmunt Bauman. Será apresentado por mim, Lucas Toledo, pelas colegas Rafaela Cristina Bernardo, Sabrina Christian, Thalia Barbosa e pelo colega Vinícius Borges. Zygmunt Bauman é considerado um dos grandes pensadores do século XXI. Para entender como atingiu tal reconhecimento, vale antes compreendermos suas origens. Bauman nasceu em 19 de novembro de 1925, em Poznań, na Polônia. Anos mais tarde, passaria por momentos difíceis, já que em 1939, tropas nazistas invadem o território polonês, fazendo com que Bauman, junto à sua família, tivessem que se refugiar na antiga União Soviética, já que eram de origem judia. Neste momento de grande turbulência, Bauman prestou serviços ao primeiro exército polonês, que estava diretamente relacionado ao Exército Vermelho, tendo inclusive participado de algumas batalhas que foram cerne para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Neste período em que esteve refugiado, conheceu aquela que viria a ser a sua esposa e companheira de toda a vida, Janine Bauman. Ainda em 1940, Bauman ingressou no Partido Operário Unificado, que é o Partido Comunista da Polônia. Com o fim da guerra, Bauman retorna a Varsóvia, capital polonesa, onde seguiu por mais alguns anos em serviços militares e na militância partidária. Pertenceu ao KBW, Corpo de Segurança Interna da Polônia, até o ano de 1953, quando foi inesperadamente expulso. Neste período, também inicia seus caminhos acadêmicos, tendo estudado Sociologia na Academia de Política e Ciências Sociais de Varsóvia e depois mestrado na Universidade de Varsóvia. Na universidade, seguiu como professor assistente até o ano de 1968. O ano de 1968 é marcado por uma ebulição social, com revoltas em diversos países. Neste período, o mundo vivia a crescente de conflitos ideológicos pertencentes à chamada Guerra Fria. Bauman, que caminhava para uma vertente humanista do marxismo, era crítico do governo comunista que dominava o país à época. Assim, foi demitido da universidade e, mais uma vez, tem que se retirar do seu país. Tem uma breve passagem pela Universidade de Tel Aviv, em Israel, e em 1971 passa a lecionar Sociologia na Universidade de Leeds, na Inglaterra, onde seguiu até o fim de sua jornada acadêmica e sendo o grande trampolim para que ganhasse notoriedade com seus trabalhos. Who knows, perhaps, here I am engaging in prophecy already, we will invent a global democracy sometime. And that would be a radical solution, mind you, because I don't believe that the framework of the nation state any longer is able to defend on its own the future of democracy, for reasons which I mentioned before. Right? So we will have to invent, not I am too old for that, but you and your generation will have to invent global equivalent to the inventions of our forefathers. They invented nationwide democracy, nationwide representative democracy, parliaments, modern parliaments. They invented jurisdiction, not a local, traditional, habitual, customary laws, but one unified code of law for the whole country. All the things which create modern democracy, they invented. If Aristotle was invited to building of any of the contemporary parliaments, Aristotle, who first used the concept of democracy and described it, right? He would probably enjoy what he sees because people quarrel, they represent different views, they argue, then they vote, they come to some agreement. He would like it. But then if someone told him that is democracy, he would laugh because
democracy he described in ancient Athens was just people coming to the marketplace, and fighting each other and then coming to some resolution. Which means that democracy is a notion which acquires over time in history different forms and different instruments, different strategies. So I can, of one thing, be sure that if you really invent global equivalent to nation-state democracy, then it will be a democracy, okay, but it won't be the institutions of democracy which we know, only bigger. It will be not similar to these institutions, because these institutions, which we now call democratic, were created, were adjusted to the needs of a nation-state. Zygmunt Bauman e sua esposa Janina estiveram juntos até 2009, ano da morte dela. Tiveram 3 filhas, Irena, Lídia e Ana. Bauman faleceu aos 91 anos em 9 de janeiro de 2017. Desde sua maior notoriedade, ainda na década de 70, Zygmunt Bauman passou a ser um dos grandes e mais influentes pensadores da humanidade, com suas observações sociais e políticas. Em suas obras, que veremos a seguir, tratava com singularidade daquilo que chamava de modernidade líquida. Essa liquidez social que ele aborda refletia as severas críticas comportamentais da sociedade, comportamentos estes advindos da face mais desumana do capitalismo. Olá, boa noite a todos. Venho apresentar a vocês um pouquinho sobre as principais obras de Bauman. Ao todo, ele escreveu 50 obras, sendo 3 as mais importantes, que se chama O Mal-Estar da Pós-Modernidade, que foi escrito em 1997, Modernidade Líquida, escrita em 2000, e Amor Líquido, escrito em 2003. Todas as obras de Bauman nos fazem refletir os problemas contemporâneos que nós vemos enfrentando na sociedade. A primeira obra que eu trago se chama O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Ela foi escrita em 1997 e conta com 14 capítulos. Essa obra, Bauman se inspirou, escreveu ela em um formato de uma alusão a uma obra de Freud, que se chama O Mal-Estar da Civilização, publicada em 1930. Para a gente entender um pouquinho dessa alusão que o Bauman fez a essa obra de Freud, eu vou falar um pouquinho o que Freud trazia nessa obra. Freud ele coloca que a Idade Moderna ela era caracterizada pelo fato dos seres humanos trocarem a sua liberdade por uma maior segurança, visto que existia um abismo no que os seres humanos, os indivíduos, queriam fazer e o que eles podiam fazer, visto que a sociedade ela era composta por repressões e restrições. E por isso gerava um mal-estar em toda a sociedade. Então, Bauman, observando isso que Freud havia escrito na sua obra em 1930, resolveu escrever uma outra obra observando o que no ano de 1997 estava acontecendo, o que vinha acontecendo. Então, Bauman ele enxerga que naquele ano eles já estavam vivendo uma pós-modernidade e não mais eles estavam vivendo na modernidade. E Bauman ele coloca que os homens e as mulheres pós-modernas eles começaram a trocar parte da sua segurança por uma maior felicidade. Então, os homens e as mulheres pós-modernos, eles se caracterizam pela grande liberdade individual, a emancipação, e não se tem muita segurança jurídica na sociedade. E ele coloca que é por conta disso que hoje nós vivemos num mundo caótico. A segunda obra de Bauman, A Modernidade Líquida,
Ela foi escrita no ano de 2000, ela é a 7ª obra escrita por Bauman e conta com apenas 5 capítulos. Nessa obra, Bauman percebe que da parte dele ocorreu um equívoco ao chamar a sociedade de pós-moderna. Ele percebe que a sociedade, na verdade, nunca saiu da modernidade. E ele só chega a esse resultado ao momento que ele percebe que a sociedade ela não consegue descrever o que somos, apenas dizer o que não somos. E por conta disso, nós não estaríamos vivendo uma pós-modernidade. Disso se resulta uma das grandes teorias de Bauman, que é a modernidade líquida. Para entendermos um pouco dessa modernidade líquida, Bauman ele faz uma metáfora entre o sólido e o líquido. O sólido ele se caracteriza por aquilo que tem uma forma definida, por ser alguma coisa estável e duradouro, e que para se modificar levaria um tempo, um maior esforço. Em contrapartida, o que é líquido não possui uma forma definida, ele está sempre em transformação e é rápido para se mudar, ele não tem tanto esforço assim. E ele percebe que a sociedade ela não é sólida, a sociedade ela é líquida, porque as relações entre os indivíduos, a sociedade em si, ela é líquida, ela se transforma, ela muda a cada instante, a cada segundo, a cada tempo. E ela está sempre apta a mudar. E por isso, Bauman traz na sua obra, e durante o trabalho também vai ser falado mais sobre esse assunto, Bauman traz que a sociedade em si, ela possui uma velocidade de mudanças. Então, nós vivemos numa modernidade ainda e numa modernidade líquida, de transformações, onde essas transformações, ela ocorre principalmente por conta do capitalismo, por conta das cidades, da liberdade dos indivíduos, da dominação dos indivíduos na sociedade, por conta do medo, por conta da segurança, consumo principalmente, da espiritualidade, da crítica, do tempo, dos relacionamentos entre as pessoas. E ele também pega um ponto muito legal e muito importante, que é a questão do tempo na nossa sociedade. A percepção do tempo para a gente hoje em dia. E ele caracteriza isso, do tempo ser tudo muito rápido, de ter que fazer tudo no instante, não pode deixar para depois. Ele caracteriza isso como uma cultura imediatista. Então, essa é a sociedade que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade que se caracteriza por ser uma modernidade líquida, onde tudo se transforma, onde tudo é muito rápido e apto para se transformar. A terceira obra de Bauman, Amor Líquido, é a 9ª obra escrita por ele, que foi lançada em 2003 e conta com apenas 4 capítulos. Esse livro, ele trata das relações amorosas na modernidade líquida, onde nada se dura, tudo se transforma, nada é permanente, tudo muda frequentemente. E com isso, as relações entre as pessoas também não são duradouras. Bauman, ele coloca que o amor líquido, ele se dá por vários fatores. E os principais dele é em relação à internet, na qual a mudança das relações entre homens e mulheres, entre os indivíduos, ela se dá de uma forma muito superficial.
Esse parâmetro que nós temos de um mundo virtual faz com que nós trocamos as pessoas muito rápido, sem perceber, sem significar nada pra gente. E isso é péssimo para os dias de hoje, mas é tão rotineiro e tão cômodo pra gente que a gente mal percebe isso. Então, os relacionamentos afetivos, eles vêm se transformando como objeto de consumo, de mercadoria, em que o que a gente não gosta, a pessoa que a gente não gosta, a gente pode ir lá e remover da nossa lista de amigos, a gente simplesmente bloqueia a pessoa e esquecemos dela, a abandonamos. E isso não era uma coisa que acontecia antigamente. Se acontecia, acontecia de uma forma muito rara. Então, é esse aspecto que ele aborda nessa obra. E também coloca e critica essa visão de um amor ser um investimento. De um investimento para o futuro, de pessoas que enxergam o amor e a amizade dessa forma, né? De investimento financeiro, como ele coloca. Para tentar explicar um pouco melhor na sua obra, Bauman traz dois tipos de relações amorosas, a por afinidade e por parentesco. Por afinidade seria aquilo que nós escolhemos, as nossas amizades, aquilo que muitas vezes nós tornamos descartável, né? O que a gente não gosta, a gente bloqueia da nossa vida. E o parentesco é aquilo que é o nosso laço de sangue, o que a cultura impõe pra gente, né? E ele começa a desfechar essa obra colocando que as relações, elas passam a ser cada vez mais raras, mais fracas. As relações que antigamente eram totalmente sólidas, por exemplo, o casal se conhecia quando novos e permaneciam assim até idosos e acabarem morrendo, hoje em dia não se existe mais isso. As pessoas se conhecem, não serve mais, se descartam e procuram uma outra e assim por diante, faz com que as nossas relações se tornem bem fracas e bem rasas. Como um desfecho da obra, Bauman traz que a cidade ela é produtora de mixofilia, que se consiste no prazer de estar em um ambiente estimulante, e que, em contraponto, ela também é produtora da mixofobia, que é o medo de estar, de viver em sociedade, de se misturar. Portanto, as cidades, elas tornaram-se grandes centros de insegurança e de degradação em um modo geral. Colegas, eu trouxe um pouco sobre as principais obras de Bauman e espero que vocês possam ter absorvido um pouquinho e que realmente é o que nós vivemos hoje na sociedade. Medo Líquido foi uma obra lançada pelo Bauman em 2006. Ele vai trazer a origem do medo e também vai explicar um pouco como é que ele funciona, como é que ele se comporta numa sociedade capitalista. Ele cita que há dois tipos de medo. O medo primário, que é um medo que basicamente é inerente a qualquer animal, racional ou não, e é basicamente um medo de morte, e o medo secundário, que é um medo que se destina aos seres humanos, e ele tem origem, basicamente, com uma experiência, com conhecimento que você tem a respeito de uma sensação de perigo, de alguma situação de perigo. E, e esse medo, ele gera uma sensação de insegurança, de quebra de confiança, uma vulnerabilidade, e ele traz ameaças. Ameaças essas que primeiro vão para o corpo e para a propriedade, e depois eles vão para a ordem social, e por fim acaba atingindo o seu lugar no mundo, a religião, a raça, o gênero. Esses medos, essas
vertentes de ameaça, eles acabam invadindo umas das esferas da outra e também acabam se misturando um pouco, porque a sociedade, ela é fluida. Essa questão do medo, ele é basicamente na sociedade fluida mesmo, na sociedade líquida, e ele também é um medo que flui, é um medo que muta, que não é o mesmo de antes. Você não tem medo de uma coisa X, você não conhece o que você tem medo, você apenas tem que entender que você está sempre no estado de alerta, porque você não conhece o rosto do medo, você não conhece a forma dele, você aprende a viver na sociedade, estando sempre alerta, porque você não sabe qual é a ameaça que você vai ter. O Bauman cita que nessa obra, o alívio também é uma questão muito importante, porque a partir da hora que você dá um rosto, que você compreende qual é esse medo, conhece o que ele é, afasta a sensação de medo, afasta a sensação de pavor. A pessoa que tá sentindo esse medo, ela também tem uma ideia de que ela não tem defesas contra aquele medo. A sociedade, ela aprende a viver nesse modo e ela tem que ser assim. O Bauman também ele fala que a relação de consumo do medo é muito importante, porque a sociedade capitalista ela aprende a usar o medo para vender, porque se busca segurança numa sociedade insegura. Então, quando você tem dispositivos, tem bens, serviços que podem fornecer para você esse tipo de segurança, gera uma sensação de liberdade, por mais que, por exemplo, um condomínio fechado com todas as câmeras. Ainda se está numa sociedade que você vai ter medo de assaltos, vai ter medo de arrombamento, enfim. Mas ali naquele campo, com câmeras, com seguranças, vai gerar uma sensação de liberdade. E essa é a questão do medo na modernidade líquida. Ele está sempre presente e a sociedade aprende a lidar com ele, mas nunca deixa de esquecer e ele está sempre em alerta. Modernidade líquida, por Zygmunt Bauman. O conceito de modernidade líquida, ele diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção, elas são mais frágeis, elas são fugazes, mais maleáveis, assim como os líquidos. Esse conceito ele opõe-se na obra do Bauman ao conceito da modernidade sólida, quando as relações eram solidamente estabelecidas, tendendo a serem mais fortes e duradouras. Com isso, há um medo difuso que torna os indivíduos mais inseguros e autocentrados. Assim, a segurança ela vai ser buscada no prazer imediato que o consumo pode oferecer, no isolamento voluntário, no distanciamento dos diferentes e na fugacidade das relações que não suportam erros ou adversidades. Nesse fenômeno, Bauman encontrou um ponto em comum, a liquidez. Assim, ele analisou com afinco algumas de suas principais ideias, tendo conceituado como modernidade líquida, amor líquido e medo líquido. Bauman definiu como a modernidade líquida o período que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial e ficou perceptível a partir da década de 1960. Então, ele chamou de modernidade sólida o período anterior. A modernidade sólida era caracterizada pela rigidez e a solidificação das relações humanas, das relações sociais, da ciência e do pensamento. A busca pela verdade era um compromisso sério para os pensadores da modernidade sólida. As relações sociais e familiares eram rígidas e duradouras, e o que se queria era um cuidado com a tradição. Apesar dos aspectos negativos reconhecidos por Bauman da modernidade sólida, o aspecto positivo era a confiança na rigidez das instituições e na solidificação das relações humanas. A modernidade líquida ela é totalmente oposta à sólida e ficou evidente na década de 1960. Mas sua semente estava no início do capitalismo industrial, durante a Revolução Industrial. As relações econômicas ficaram sobrepostas às relações sociais e humanas. Isso abriu espaço para que cada vez mais houvesse uma fragilidade de laço entre as pessoas e de pessoas com as instituições. A lógica do consumo adentrou no lugar da lógica da moral. Assim, as pessoas passaram a ser fortemente analisadas não pelo que elas são, mas pelo que elas compram. A ideia de compra também adentrou nas relações sociais e as pessoas passaram a comprar afeto e atenção. Nesse contexto, as instituições ficaram estremecidas. O emprego tornou-se um empreendimento complementar individual, no momento que o indivíduo se tornou um empreendedor de si mesmo. Se alguém não obtém sucesso nessa lógica da modernidade líquida,
A responsabilidade é completamente individual. Assim sendo, a modernidade tem instituições líquidas, pois cada pessoa é uma instituição. A exploração capitalista deixou de ser vista como exploração e passou a ser vista como uma forte relação natural em que o sujeito, empreendedor de si mesmo, vende a sua força de trabalho ao sujeito empreendedor que possui o capital. A modernidade líquida, então, ela é mais ágil, pois ela acompanha a moda, o pensamento da época. A ciência, a técnica, a educação, saúde, as relações humanas e tudo mais que foi criado pelo ser humano para compor a sociedade são submetidos à lógica capitalista de consumo. As relações humanas ficaram extremamente abaladas com o surgimento da modernidade líquida. Bauman usou o termo conexão para nomear as relações da modernidade líquida no lugar de relacionamento, pois o que se passa a desejar a partir de então é algo que possa ser acumulado em maior número, mas com superficialidade suficiente para se desligar a qualquer momento. A amizade e os relacionamentos amorosos são substituídos por conexões que a qualquer momento podem ser desfeitas. As redes sociais e a internet serviram de instrumento para a intensificação do que Bauman chamou de amor líquido, a relação pseudo-amorosa da modernidade líquida. Não se procura, como na modernidade sólida, uma companhia afetiva e amorosa como era na modernidade sólida, mas procura uma conexão, que pode ser sexual ou não, sendo que a não sexual substitui o que era na amizade, que resulte em prazer para o indivíduo. O imperativo da modernidade líquida é buscar por prazer a qualquer custo, mesmo que utilizando de pessoas como objetos. Aliás, nessa modernidade líquida, o sujeito torna-se um objeto. As conexões estabelecidas entre as pessoas são os laços banais e eventuais. As pessoas buscam um número grande de conexões. Por isso, se tornou motivo de ostentação. Mais parceiros e parceiras sexuais, mais amigos, que na verdade eles não vão passar, na maioria dos casos, de colegas ou conhecidos. Pois quanto mais conexões, mais célebre a pessoa é considerada. Basta fazer uma breve análise, então, das relações sociais em redes sociais, como o Facebook. Quanto mais amigos, que na verdade são apenas contatos virtuais a pessoa tem, mais requisitada ela torna. Esse exemplo também pode ser usado pelo Instagram. O consumo, ele torna-se então um imperativo na modernidade líquida. Criou-se todo um aparato para que o capitalismo consiga progredir desenfreadamente por meio de todo o consumo irracional. Para além do que o filósofo sociólogo alemão Karl Marx observou, em sua época, um fetiche pelo consumo, criou-se um fetiche pelas marcas, deixando de importar o produto em si, mas sobre o fabricante e seu preço. Consumo sempre foi sinônimo de status, mas na modernidade líquida, o consumo e o status eles vão ser expressivamente dotados de uma carga simbólica, muito mais intensa do que era na modernidade sólida. O sujeito ele vai ser então objetificado pelo capitalismo, tornando-se apenas o que eles consomem, não mais o que ele é. Na lógica da modernidade líquida, o sujeito é aquilo que ele consome. Então, ter é mais importante do que ser na modernidade líquida. A banalização da amizade e do namoro são reflexos desse modo de vida que prioriza o consumo e objetifica as pessoas. O modo pelo qual o capitalismo consegue efetuar essa mudança de perspectiva é pela promessa de felicidade. Os sujeitos são cada vez mais ansiosos, tristes e sobrecarregados. Associa-se então a isso o prazer momentâneo oferecido pelo consumo, a felicidade. Como esse prazer é devidamente passageiro, o sujeito ele sente a necessidade de buscá-lo constantemente na tentativa de alcançar a felicidade. O grande público e os círculos intelectuais europeus tradicionais eles começaram a ver o trabalho do Bauman como uma obra pós-moderna, sendo que ele era apresentar uma crítica à pós-modernidade. Em primeiro lugar, ele percebeu que a nova época vivida não era uma cisão com a modernidade. Portanto, não era algo que vinha após a modernidade, mas uma continuação da modernidade traçada, só que de uma maneira diferente. Por isso, ele deu a esse tempo o título de modernidade líquida. E, em segundo, o termo surgiu para que Bauman não fosse
esse termo de modernidade líquida para que ele não fosse associado a algo que ele queria criticar, ou seja, para que ele não fosse mais chamado de pós-moderno, mas fosse reconhecido por ser um crítico da pós-modernidade. Oi, tudo bem? Eu vou dar continuidade no que o Vinícius havia falado sobre a modernidade líquida e eu vou relacioná-la um pouquinho com o direito. Com isso a gente pode ver que a ética e o direito sempre estiveram interligados por meio da liquefação. O que seria isso? Diante de toda a sociedade foi se deteriorando e criando novas concepções e valores diante de todo o tempo. E o Bauman acreditava justamente nisso, que o campo social e o jurídico seriam frágeis, porque não teriam essa solidificação das concepções, das crenças, dos pensamentos, dos valores, e seria exposto apenas pelo que era líquido e pela liquidez, e que esses valores foram modificados diante da nova modernidade que ele criou. Nesse sentido, a gente pode exemplificar esse paradigma se a gente usar o casamento e a família. Que com o passar do tempo foram criando novas formas ocasionadas pelas relações humanas líquidas, sendo difícil definir o conceito da generalização do que era casamento e do que era família, porque trata-se justamente de um relativismo de visão individual, no qual cada um passa a enxergar o casamento, a família, na sua singularidade, naquilo que ela acredita, porque não é uma coisa unânime. E essas mudanças nesse âmbito familiar começam justamente na união estável, que anteriormente era visto e reconhecido pelo Estado e pela sociedade apenas entre um homem e uma mulher, e atualmente a relação homoafetiva já é reconhecida. Passa então a esclarecer essas modificações que vêm ocorrendo no âmbito do relacionamento através da modernidade líquida, porque a sociedade passa a buscar direitos que antes já não eram previstos mais para elas, como, por exemplo, a reivindicação de direitos para reconhecimento de relações homoafetivas, que vem acontecendo constantemente nesse mundo pós-moderno que a gente vive. E o Bauman acaba se tornando um pensador muito importante porque ele acreditava que não existia uma solidez no sentido de relacionamento, assim como outros pensadores pensavam o oposto dele. E graças a essas concepções dessa liquefação moral descrita pelo Bauman, que permitiu as diversas pautas LGBTs que existem atualmente. E isso acaba que gerou uma maior aceitação de relações homoafetivas, apesar de o Brasil ainda matar muitas pessoas homossexuais e LGBTs. Entretanto, esse conceito de modernidade serve para exemplificar justamente como as relações humanas vêm se transformando constantemente. E com isso a gente vive um momento em que nada é duradouro de verdade, resultando numa sociedade em que acredita em relações humanas passageiras, tendo como consequência uma instabilidade nos valores e princípios que norteava a coletividade e agora parece que está sempre em constante mudança. Isso acaba se tratando de uma mudança de preferência do homem mesmo, que antes ele valorizava muito o espaço e com a chegada da globalização ele passa a valorizar o tempo. E com isso não se torna mais necessário que as pessoas comuniquem estando no mesmo lugar e acaba resultando uma mudança ética mundial, uma vez que tem uma liquefação total para a nova era da sociedade que passa a ser instantânea. As coisas são muito rápidas, e a gente tem que estar sempre ligado porque as coisas estão em constante mudança, a gente tem acesso a todas as informações ao mesmo tempo, que ocorrem no mundo inteiro, o que não era possível anteriormente. E essas mudanças passam a não afetar apenas a sociedade mais, mas também a política por meio da corrupção, e isso é um fator maléfico, né, no meu ponto de vista. Além disso, essa liquefação justifica também o aumento de prisões no Brasil. Por quê? O Bauman acredita que a causa disso seria as mudanças nas tradições familiares. Na instabilidade da economia acaba gerando incerteza, sensação de medo e risco constante para aqueles que não têm recurso e ajuda necessária do Estado, que deveria garantir a proteção de todos os brasileiros, o que claramente a gente sabe que não acontece. Na verdade, acontece totalmente o oposto disso. O Estado passa a não aplicar as políticas essenciais suficientes para todos os brasileiros, e para que essas pessoas possam se integrar nessa sociedade de consumo globalizada e capitalista em que vivemos, e passa a aplicar apenas as leis. Assim, a gente tem uma intervenção mínima do Estado e uma aplicação máxima do direito penal. Bauman passa, então, a abordar o direito como algo sólido apenas nas leis, nas doutrinas, em filmes e em livros. Isso porque, para ele, essa solidez acaba se perdendo na sua aplicação,
porque os advogados e juristas que aplicam tal direito acabam aplicando esse direito na sua própria convicção e não em como o direito deveria ser. O Estado necessita de uma ressolidificação, ou seja, o direito deveria ser aplicado como deveria ser, baseado nas doutrinas e nas leis, e não mais julgados nas decisões de determinados juristas. Isso porque no direito atual, em determinados tribunais, não existe mais uma unanimidade em determinados temas. E acaba tendo muita divergência, e cada um acaba vendo do seu ponto de vista. Eu acho que a jurisprudência é uma coisa necessária no Brasil, porque existem muitas leis retrógradas e que não são mais necessárias, mas que ainda são vigoradas, e que existem, assim como em todas as leis existem lacunas, e a jurisprudência acaba auxiliando, né, no preenchimento dessas lacunas, mas que é necessário sim, muitas vezes, usar a doutrina e a lei para ser afinco e ser justo. Bom, agora eu vou deixar o finalzinho da conclusão com a Thalia, e muito obrigada, boa noite. Para sintetizar, esse é o nosso resumo a respeito do Bauman, que, como foi citado lá no comecinho, ele começou a vida dele numa carreira militar, mas posteriormente ele foi para a área acadêmica, ele cursou sociologia, ele se lecionou sempre nessa área, e conforme nós passamos o trabalho, é possível notar que essas relações que ele teve, as relações sociais, relações políticas, levam à construção desse pensamento da modernidade, essa questão de primeiro ele acreditar numa pós-modernidade, depois ele voltar e perceber que ainda estaríamos numa modernidade, uma modernidade líquida, que é uma sacada muito boa, porque de fato, se você parar para dar uma analisada, a gente está em relações sempre de mutação. As coisas que aconteceram basicamente no último século, elas não são sólidas, as relações, elas de fato não são sólidas. O Bauman, ele traz uma crítica em relação a isso, por exemplo, nas relações amorosas, que basicamente você pode trocar de pessoa a qualquer momento, você pode... as pessoas ficam descartáveis, as relações são descartáveis, embora seja assim, uma crítica também, a gente pode olhar por um outro lado, que é uma questão que... antigamente, essa questão da modernidade sólida, que não mudava, que as relações eram fechadas, que tinha uma manutenção ali, poderia trazer relações amorosas ou relações de amizade, relações, enfim, entre os seres humanos que seriam perigosas, que não seriam benéficas para as duas partes, mas que pelo modelo de ser sempre ali junto, sólido, elas permaneciam. E hoje em dia não mais, mas também não deixa de trazer essa questão da facilidade de descartar, essa capacidade de ter amigos, ter pessoas, mas não ser... e também vai para as áreas de consumo, porque, afinal de contas, tem uma grande ostentação na relação de consumo, de ter, mas a que ponto esse ter ele é benéfico? Porque, assim, a gente pode pensar na questão da desigualdade, que é muito grande, a questão de também de usufruir de um planeta que talvez não tenha a disponibilidade que acha que tem. E assim nós temos uma noção melhor da sociedade imediatista que o Bauman traz em suas obras e que nós vivemos nela. Obrigada, gente. Essa foi a nossa apresentação. Do you think that we need new ideological options, for instance, thinking because of what is happening in Europe? Our political dictionary could not be enlarged, modernized, updated. For instance, liberalism means in economy one thing, in politics the other way. Couldn't be a liberal in both. No, I agree with you. I am aware of that problem. There is a problem, revising the vocabulary which we use to describe and comprehend the world. Yes, that's very true, but words and things walk different ways. You know, one of my personal tragedies is that I produce a lot of words and I achieved very little deeds, if any. You know, the world is not stripped of its evils. So I think that what is needed, you say new ideology, it is wider than new words, new terms, but I think that we should step
even one step further and say, go beyond ideology. One thing is the conception of effective collective action, and the other thing is conception of good life, which are both wrong in our society. The first one, conception of effective action, of resolution of troubles which we confront. It is a common belief, very seldom questioning, that the means, the cure to all kinds of social problems is increase in GNP, in the gross national product. Whatever is the problem, the reaction, we must produce further. Well, I just mentioned only on the margin that it is unsustainable because you cannot, on our planet, increase production permanently. There are limits. And the other thing is our conception of good life. Our generation, well, our power. Participation, not to which we belong, but in which we participate. Now, this generation has been brought up to believe that all road to happiness leads through shops. And that's also a catastrophic idea, because it spells a lot of trouble for our children, grandchildren, great-grandchildren. We are just living at their expense. We are depriving them of their living. So here, I think, lies the crux. We have to promote as strongly as we are able that the idea that these two assumptions are unsustainable. That here must be, we have to learn different ways of reacting to problems and different ways of pursuing happiness.